E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit de bordados. E nesse vídeo vamos estar aprendendo aí, falando um pouco e fazendo também juntos aí, sobre sobreposições e vazados dentro do PDesign 10. Lembrando que em nosso canal temos alguns vídeos referentes a esse assunto, mas nesse nosso vídeo aqui a gente vamos entrar mais aí na parte técnica do assunto, tá joia? E como fazer e como utilizar, porque a sobreposição e os vazados, apesar de serem efeitos praticamente iguais, vamos dizer assim, eles possuem as suas aplicações, ou seja, cada um tem uma finalidade. Então, eles aparentam ser iguais, porém, as suas finalidades é para utilizarem recursos diferentes, tá joia? Então, vamos lá. Sem falar muito, né? Vamos explicar isso aí na íntegra. Para ajudar na nossa videoaula, eu preparei um PowerPoint aí, com algumas sequências de imagem aí, que a gente vamos estar trabalhando em cima dessa nossa sequência de imagem, explicando a parte técnica para que você compreenda e saiba como utilizar dentro do PDesign 10, tá joia? Então vamos lá, vou abrir o PowerPoint aqui. Opa, vamos aqui o PowerPoint, joia, vamos aqui na primeira imagem. Bom, a primeira coisa a se saber, todo objeto, aliás, toda sobreposição ou objeto vazado, para você criar a remoção de sobreposição e criar um objeto vazado, ele precisa de 2 ou mais objetos, tá joia? Essa é a primeira regra aí, bem simples, tá? Basta você ter 2 ou mais objetos. E objeto sobreposto. O que é um objeto sobreposto? Um objeto sobreposto é um objeto quando está sobre o outro, independente se ele esteja totalmente envolvido dentro de outro objeto ou então ele esteja parte dele envolvida dentro de outro objeto, tá joia? Então, dentro do PDesign, sempre tenha em mente que um objeto sobreposto para você criar os seus efeitos, precisa que esses objetos estejam sobreposto, esteja sobre o outro objeto, tá joia? Vamos explicar aqui melhor na nossa slide 2 aqui. Bom, aqui eu tenho dois exemplos aqui. Tem um exemplo de uma sobreposição parcial e de uma sobreposição total, tá joia? O que é uma sobreposição parcial? Note que eu tenho um círculo aqui em laranja e um quadro em azul, tá joia? Quadrado em azul, vamos colocar assim o nome. Então, esse círculo em laranja, ele está um pouco dentro do nosso quadrado em azul e um pouco fora. Então, neste caso, eu chamo de sobreposição parcial, ou seja, nosso objeto não está totalmente envolvido dentro do outro objeto, do segundo objeto, tá joia? Já no segundo exemplo aqui, temos um outro círculo laranja, e porém ele está totalmente envolvido dentro do nosso quadrado, tá joia? Veja que não tem nenhuma parte para fora. Então este objeto aqui eu costumo chamar dentro do PDesign para utilizar as nossas criações de sobreposição total, ou seja, nosso objeto está totalmente dentro do nosso quadro, tá joia? Bom, é muito importante entender este conceito, por quê? Porque é através desse conceito que você vai saber como utilizar e qual recurso utilizar na hora de você fazer a remoção de sobreposição ou então criar um objeto vazado, joia? Vamos agora para o terceiro slide aqui. Note que aqui, logo abaixo, eu tenho os mesmos objetos, porém eles não têm preenchimento. O que é preenchimento? São os pontos internos deles, tá joia? Ele só tem um contorno, os dois objetos, tanto o círculo como o quadrado, só temos o contorno. Objetos que só são feitos de contorno não são aceitos para fazer a sobreposição ou criar vazados, tá joia? Até mesmo porque esses efeitos precisam de um preenchimento, tá joia? Então, lembrando, se você possui um objeto dentre os demais que já tem um preenchimento e esse determinado objeto não tem um preenchimento interno, ele não vai criar o efeito, ele não vai nem habilitar o efeito de sobreposição dentro do PDesign 10, tá joia? Então é importante que seus objetos estejam preenchidos internamente com pontos tatame ou com outro tipo de ponto que ele encha essa área em vazio dentro dele, tá joia? Continuando. Bom, nesse slide aqui a gente vamos saber a diferença entre a costura vazada, né? A costura vazada é bem simples. A primeira regra da costura vazada, ela precisa que o seu objeto esteja totalmente sobreposto, ou seja, uma sobreposição total. Para você habilitar, para você criar uma costura vazada dentro do PDesign 10, o objeto, no caso o círculo aqui, eles têm que estar totalmente envolvida, né, nesse nosso objeto que é o nosso quadro aqui. Vamos ver se nós pinta ele aqui, só para a gente poder
ter uma visualização melhor. Joia, pronto. Então note que o meu círculo ele está totalmente envolvido no nosso quadrado, tá joia? E o que é a sobreposição, né? Aliás, a costura vazada. A costura vazada ele vai criar um buraco, né? Ou seja, vai criar um espaço em vazio, vamos dizer assim, na forma do seu objeto que você determinou, que está sobreposto sobre o seu design, para que ele se encaixe dentro do seu objeto que foi sobreposto. Ah, mas está confundindo tudo. Vamos entender então, para você não se confundir. Note que eu cliquei aqui no nosso círculo, tá joia? Vou trazer ele para fora, joia. Veja que nós temos a área do nosso quadrado, nós tínhamos o nosso círculo sobre o nosso quadrado e a área do nosso quadrado. Ele está totalmente removido a parte que o nosso círculo estava sobre ele. Então isso se chama um objeto vazado, ele criou um efeito de objeto vazado. Mas para que eu utilizo esse objeto vazado? Se você possui um bordado que tem grandes áreas a ser preenchidas e vem com outro objeto e coloca sobre ele e vai refazer um outro bordado sobre ele, você corre seriamente o risco de danificar a sua máquina, danificar o seu trabalho, rasgar o seu tecido, quebrar a sua agulha e muitas outras coisas que você corre o risco. Por quê? Porque não é ideal você fazer bordado sobre bordado, ao não ser que você controle a densidade desse seu bordado que vai ser aliás, desse seu objeto que vai ser bordado sobre o outro objeto da joia. Então, isso aí são casos específicos, que futuramente vamos fazer um vídeo sobre esse tipo de assunto e sobre como utilizar aí um bordado sobre bordado sem utilizar remoção ou a costura vazada. Então, vamos lá, continuando. Então, o objeto vazado, ele cria esse espaço onde o seu objeto vai ser bordado sobre o objeto anterior, objeto sobreposto, tá joia? Então, é bem simples. Já o nosso remover sobreposição, ele possui uma característica um pouco diferente, tá joia? E creio que é o mais utilizado aí, porque ele nos dá mais opção, tá joia? A gente vamos fazer isso aí daqui a pouco ali no P-Design, você vai ver como que ele é bem mais interessante de se utilizar. Porém, o nosso remover sobreposição, ele pode usar tanto a sobreposição total como a sobreposição parcial, tá joia? Ele não tem essa limitação igual a nossa costura vazada, nosso objeto vazado, tá joia? E ele funciona da mesma forma. Por isso que os efeitos são iguais, mas as aplicações são para aplicações diferentes, quero dizer. Vou clicar aqui no nosso círculo, vou trazer para fora. Note que nós temos uma parte somente removida, tá joia? Se eu fizer a remoção de sobreposição, clicar nesse nosso círculo, colocar totalmente sobre o nosso objeto e utilizar a remoção de sobreposição ao invés de costura vazada, ele vai funcionar da mesma forma, tá joia? Então, é muito interessante remover sobreposição, tá joia? Também, a nossa costura vazada também é muito bom em alguns casos específicos, tá joia? Então, vamos continuando aqui. Vamos lá para o P-Design. Nós criamos esse nosso pequeno objeto, essa pequena flor aqui, só para exemplificar para você como que você pode utilizar o recurso e como é muito importante o recurso de remover sobreposição ou costura vazada dentro do P-Design 10, para que os seus trabalhos, os seus objetos não estejam com pontos sobre pontos, correndo o risco de danificar aí o seu projeto. Então vamos aqui no P-Design, estamos um novo arquivo aqui, joia. Então vamos lá, vamos fazer isso na íntegra. Vou criar aqui um quadro, joia, bem bacana. Vamos aguardar, eu vou colocar aqui um contorno de um ponto corrido. Agora eu vou vir aqui e vou criar um círculo. Vamos mudar a cor desse círculo. Tá bom. Joia. Primeiro vamos criar um objeto vazado. Eu vou clicar sobre o nosso círculo, vou colocar sobre o nosso objeto, sobre o nosso quadro, tá joia? Então, feito isso aí, para mim criar a nossa remoção, aliás, a costura vazada, eu preciso selecionar os dois objetos, senão o efeito não aparece. Vamos ver isso? Vou clicar aqui no início antes.
Note que nossa opção de modificar a sobreposição está aqui no nosso menu início e aqui em modificar sobreposição. Note que ele está desabilitado, eu não consigo utilizar ele. Por quê? Porque eu só tenho um objeto selecionado. Lembra que para criar qualquer tipo de efeito de sobreposições dentro do nosso PDesign é preciso que tenha 2 ou mais objetos. Então eu vou clicar fora do nosso círculo, vou arrastar, vou soltar e selecionei os 2 objetos. Automaticamente ele selecionou o modificar sobreposição. Veja que bem bacana esse nosso efeito. Feito isso aí, eu clico sobre a setinha que temos aqui. Temos algumas opções aqui. E vou utilizar aqui definir costura vazada. Feito isso aí, conforme você pode notar aqui no seu lado esquerdo, na nossa ordem de costura, o nosso quadro em amarelo ele criou um espaço vago que referente à posição do nosso círculo que está sobre ele, que vai ser bordado nesse espaço vago. Bem bacana. E se eu clicar sobre o círculo agora, vamos clicar e arrastar para qualquer canto aqui do nosso PDesign, todo o nosso objeto vem junto, ou seja, ele se comporta como se fosse um objeto, fosse um design agrupado, tá joia? Então eu posso levar para qualquer canto, não tem problema, tá joia? Simples assim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar utilizar uma sobreposição parcial na costura vazada e vamos ver o que acontece. Eu vou criar outro círculo aqui. Vamos lá, criei outro círculo aqui, joia. Agora eu vou trazer esse círculo, vou colocar parcialmente sobre o nosso objeto. Veja que bem bacana que vai ficar. Joia, agora eu vou selecionar todo o nosso trabalho, os nossos objetos. Veja que quando eu seleciono nossos objetos, habilita novamente aqui a nossa modificar sobreposição. Lembrando que uma vez, deixa eu desselecionar, trazer um pouco para fora aqui. Eu clicando somente no nosso quadro aqui, ele habilitou o nosso modificar sobreposição. Mas por que nesse caso habilitou? Porque nós fizemos uma costura vazada. Então nós temos 2 objetos aqui que está se comportando como se tivesse agrupado, tá joia? Mas e por que ele acontece isso aí então? Então se eu quiser cancelar essa costura vazada, basta eu vir aqui na setinha, vou vir lá e cancelo a costura vazada. Note que nosso objeto vai separar. Eu clico sobre ele aqui, trago ele aqui e não temos mais a costura vazada, tá joia? Eu posso também cancelar a costura vazada. Então vamos continuar, não precisava nem a gente ter criado nesse exemplo aqui um outro círculo, vamos utilizar isso aqui mesmo. Então vou utilizar aqui, colocar aqui parcialmente esse objeto do nosso sobreposto no nosso quadro, nosso quadrado. Vou selecionar os 2 para habilitar o modificar sobreposição. Vou vir aqui em modificar sobreposição. Vou clicar em definir costura vazada e vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer a mensagem, foi selecionado um par inválido, porque, conforme nós vimos anteriormente, só é aceito na costura vazada objetos que estejam totalmente sobrepostos, ou seja, uma sobreposição total. Esse objeto tem que estar totalmente dentro do quadrado. Joia, bem simples assim de ser compreendido. Agora vamos para o próximo exemplo. Deixa eu trazê-lo, arrastá-lo aqui. Agora vamos utilizar a remoção remover sobreposição. Vamos utilizar o mesmo quadrado, o mesmo exemplo aqui. Vou clicar aqui sobre o nosso círculo. Vamos trazer ele aqui, vamos deixar parcialmente aqui sobreposto, né? Nós temos neste caso aqui uma sobreposição parcial. Vou selecionar os 2 objetos para que nosso menu de modificar sobreposição esteja ativo. Vou clicar aqui em modificar sobreposição. Vou vir aqui em remover sobreposição. Veja que aqui no nosso desenho, se você vê aqui o nosso design do nosso lado esquerdo, na nossa ordem de costura, na camada 1 aqui eu tenho o nosso objeto feito a remoção da parte aonde o nosso círculo foi sobreposto no nosso quadrado, tá joia? Parece que deram uma mordida nesse quadrado, se você notar bem pela nossa ordem de costura aqui. Bom, e se eu clicar então no nosso objeto círculo, na remoção de sobreposição, e puxar esse círculo para fora, o que vai acontecer? Veja que bacana, eu vou puxá-lo, ele não vai vir com o objeto inteiro como se estivesse totalmente agrupado, tá joia? O objeto continua, cada um com as suas particularidades, sem agrupamento nenhum. Então, por que a remoção de sobreposição é melhor indicado em utilizar em vários casos aí? Porque ela tem essa opção de você criar alguns vazados também, criar algumas remoções também, e continuar trabalhando com o objeto em particular, tá joia? Então agora vamos pegar esse círculo, vamos colocar totalmente dentro do nosso quadrado.
Joia? Agora vamos selecionar os dois objetos novamente para criar, para habilitar aqui o nosso modificar sobreposição. Vou vir aqui em modificar sobreposição, vou vir aqui remover sobreposição. Lembre-se que nós estamos utilizando agora, neste caso, uma sobreposição total, tá joia? Então vamos lá, selecionei os dois objetos, vou vir aqui e remover sobreposição. Veja o que vai acontecer, ele removeu a sobreposição, criando assim também um vazado, né? Mas só que ele criou através da remoção de sobreposição, não através do objeto vazado, tá joia? Ele criou o mesmo vazado que criamos, né, no efeito anterior, que era definir costura vazada, tá joia? E então, e se eu clicar então, vamos continuar aqui. Se eu clicar no nosso círculo e arrastar para fora, o que vai acontecer? Ele vai vir todo o nosso objeto igual na costura vazada? Não, ele vai vir somente o nosso objeto que selecionamos, tá joia? Então, com esse recurso, você pode criar objetos vazados e ainda continuar editando os seus objetos dentro do PDesign, sempre sem estar agrupado. Então, para finalizar o nosso vídeo aqui, o mais utilizado, que pessoalmente eu utilizo muito mesmo, é a remoção de sobreposição, devido a essa característica dele de a gente poder continuar editando os objetos em particular. Tá joia? O objeto vazado, utilize sim, em casos em que você não vai precisar editar, né, os seus objetos que você criou vazado, e vai manter a característica daquele objeto vazado sem precisar de edições, tá joia? Então, não é o nosso caso aqui. Agora vamos ver algum exemplo na prática como utilizar aí a remoção de sobreposição, tá joia? E o porquê você utilizar, né? Nesse caso que vamos criar aqui uma flor de lótus semelhante a essa daqui, né? Que eu criei como exemplo aí para você utilizar esse recurso do PDesign 10. Então vamos voltar aqui, vamos novamente aqui, joia? Então para eu criar esse nosso efeito de flor de lótus aqui, eu vou precisar utilizar alguns recursos que eu tenho no nosso canal aí do kit bordado, tá joia? Se você não conhece esse recurso ou quer se aprofundar um pouco mais sobre o recurso de criações a partir de cópias aí, dê uma olhadinha no nosso canal aí que nós vamos nós temos alguns vídeos referentes a esse tipo de recurso. Então não vou perder muito tempo, porque o vídeo já está ficando extenso, em detalhes de criação sobre esse nosso organizar cópias que a gente vamos utilizar aí, tá joia? Para a gente criar a nossa flor de lótus aí e criar a remoção de sobreposição. Então vamos lá. E primeiramente eu vou vir aqui em formas, eu vou pegar um objeto aqui, vou pegar esse objeto aqui que parece uma folha, joia, vou deixar ele mais ou menos desse tamanho, joia. Vou vir aqui em início, vou organizar cópia, vou vir aqui em cópia de círculo, cópia em círculo, vou criar um círculo aqui, mais ou menos desse tamanho, joia. Feito isso aí, eu vou criar este objeto aqui, vamos aguardar, joia. Feito isso aí, eu vou criar uma cópia desse nosso objeto, eu vou vir aqui copiar, colar, ele criou uma cópia idêntica sobre a posição exata do nosso objeto anterior. Então vou utilizar aqui o objeto giro, que é esse pontinho vermelho, vou arrastá-lo, aliás, até mais ou menos ao centro aqui do próximo, joia, ficou bacana. E feito isso aí, eu vou aumentá-lo, o nosso objeto. Como que eu faço isso aí? Eu vou aumentar essa cópia, pressionando a tecla Shift. Pressionei a tecla Shift do meu teclado, vou aumentar um pouco, tá joia? Joia, ficou muito bacana. Agora basta eu enviar para a camada logo atrás. Então vamos aqui, vou aqui em ordem de costura, vou aqui em costurar, costurar primeiro, ou seja, ele vai enviar logo atrás do nosso objeto original, tá joia? Muito bacana, vamos aguardar. Agora eu vou selecionar mais uma vez esse nosso objeto, vou criar mais uma vez, copiar e colar, e vou dar mais um giro. Clicar em girar, aqui está bom. Vamos aguardar. Joia, veja como o efeito ficou muito mais interessante que o outro efeito que criamos, tá joia? Então, você pode usar sua criatividade aí, utilizando esse tipo de organizar cópias, esse tipo de recurso, para criar muitas coisas criativas aí, muitas coisas interessantes dentro do PDesign 10, tá joia? Acho que aqui já está bom, já está bem interessante para a gente. Vamos criar um centro, né, para nossa flor de lótus aqui. Vou clicar em formas.
Vamos clicar aqui, joia. Criei um pequeno miolo, vamos dizer assim, vou colocar aqui no meio da nossa flor. Não vou colorir agora a nossa flor aqui, tá joia? Porque senão a gente vai perder muito tempo. Bom, feito isso aí, né, o que eu gostaria de ensinar a partir dessa nossa flor de lótus aqui é o seguinte. Você notou que fizemos algumas cópias, e essas cópias estão todas sobrepostas umas às outras, tá joia? Tem algumas sobreposições total, outras sobreposições parcial. Porém, se você enviar esse arquivo agora para a sua máquina, provavelmente ela vai ter problemas em bordar esse nosso design. Por quê? Porque temos muitas sobreposições, bordados sobre bordados. Temos 3 ou 4 camadas de bordados aqui, tá joia? Um bordado sobre o outro. Imagine a rigidez que vai ficar o seu bordado, como que vai ficar o seu trabalho e o que pode causar para danificar aí a sua máquina, tá joia? E como a gente resolve isso então? Usando a remoção de sobreposição, conforme a gente aprendemos. Como que eu faço? Lembra que para ativar o nosso modificar sobreposição, você tem que ter tem que ter 2 ou mais objetos selecionados. Então, para a gente não perder muito tempo selecionando, fazendo remoções um por um, a gente seleciona todos. Vamos aqui, cliquei, arrastei, selecionei todos. Né? Vou vir aqui em modificar sobreposição e utilizo o recurso remover sobreposição. Feito isso aí, eu tenho a remoção, aliás, eu tenho o recurso utilizado e todos os nossos objetos que estavam sobrepostos, ele criou, né, um espaço vago para que seja bordado, né, nesse espaço e não haver mais bordado sobre bordado, tá joia? Ah, mas será que é isso mesmo? Vou clicar nessa pétala aqui e vou tirar fora. Vamos ver, tirei fora, olha o que vai aparecer. O espaço que estava ela está totalmente livre, vai ser bordado direto no seu tecido, ela não vai entrar em contato com outro ponto de bordado, tá joia? Muito bacana este recurso, tá joia? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário aí, se você tem alguma dúvida específica aí, deixa aí nos comentários aí, que a gente vai poder, assim que possível, já estar tirando essa dúvida e também trazendo aí muitos recursos, muitos ensinamentos para você que está começando, para você que já tem um certo tempo de bordado dentro do P-Design 10 ou do Embird, tá joia? Então, a nossa missão é te ensinar, e te ensinar de verdade, tá joia? Um forte abraço e até o próximo vídeo.